o Paquete, espanou, com o Livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Nascido em Goiânia, Ronaldo Luiz aprendeu a jogar futebol na várzea, onde defendeu equipes amadoras tradicionais da capital. Ainda garoto, tentou o futebol de salão na base do Goiás. Mas foi com o manto rubro-negro que Ronaldo Luiz atingiu o profissionalismo e marcou história. Jogando como zagueiro ou volante, o goianiense foi bicampeão goiano em 1985 e 1988. Apesar de jogar em posições mais defensivas, Ronaldo Luiz ia muitas vezes às redes, pois era especialista em tiros da marca da Cal. Um cobrador de pênaltis de rara frieza na frente dos goleiros. Após passagem de sucesso no Dragão, Ronaldo Luiz defendeu o Barretos de São Paulo, o Vila Nova e encerrou sua carreira na Aparecidense, onde foi campeão da divisão de acesso do Campeonato Goiano em 1992. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. Na edição de hoje, recebemos Ronaldo Luiz Alves, zagueiro que, com a camisa do Atlético, faturou os goianos de 85 e também de 1988. Vestiu também a camisa do Vila Nova. Por Ronaldo Luiz, quem que é Ronaldo Luiz? Ronaldo Luiz é uma pessoa tranquila, muito calmo, muito sereno, como se diz, família. É uma coisa que sempre Deus me abençoou e abençoa até hoje. Eu sou uma pessoa familiar, ou seja, todo lugar que eu vou, eu tenho que falar da minha família, eu tenho que zelar da minha família, porque eu acho que família é tudo na vida da gente. Então eu tenho que agradecer sempre a meus pais por ter me dado um berço, uma educação assim que vem de familiar, que eu tento passar de filho agora para neta. Gerliezer, João Paulo, Vinícius, hoje estamos recebendo
um daqueles atleticanos genuínos de Campinas. É verdade, Rafael Bessa, estamos aqui ao lado do Ronaldo. Ronaldo, e o que você guarda de memória da sua infância aqui em Goiânia? O que você se recorda ali dos primeiros anos da sua vida que você ainda guarda com carinho aí na memória? Rapaz, eu guardo com o maior carinho, aliás, é a satisfação de poder brincar em ruas. Ou seja, de poder brincar em campinhos que a gente chama hoje de chão, né, de terra, que não existe mais, onde você saía de casa 9 horas da manhã, se deixasse você voltava só 8 horas da noite. Você não lembrava de almoçar, de jantar, nada. Você queria ficar só brincando e curtindo as amizades que se tinha, onde era amizade verdadeira, que era amizade muito boa. Então, esse tempo, hoje eu vejo que essa juventude se perdeu muito e se perde. Porque isso aí foi um aprendizado que a gente tem que levar pro resto da vida. Ronaldo Luiz, da onde que pintou a ideia de mexer com bola? Antes, o que você fazia? Como é que foi a sua infância ali no bairro de Campinas? Eu tenho que zelar muito, igual eu falei anteriormente, família. A minha família é toda descendente de bola, onde que eu tenho uns tios que foram muito bons de bola, não chegaram a ser profissional, mas com certeza não tiveram essa oportunidade, porque se tivesse tido, eles teriam sido Taturana, como o Babá também, que jogou na Riachuelo, e sem falar meu irmão, que jogou também, ele teve a oportunidade de jogar no Vila Coimbra e no Balneário. E, como se diz, depois jogou no Monte Cristo, teve essa passagem e, infelizmente, não teve a oportunidade de ser profissional. E nós tivemos esse prazer de ser profissional, uma coisa que desde pequeno a nossa ambição era essa. E, graças a Deus, nós conseguimos chegar e conseguimos ter bastante êxito, uma vez que aqui pelo Atlético nós fomos campeão 2 vezes. Eu tive a oportunidade ainda de jogar em Barretos, né, de São Paulo, pela intermediária, e tivemos a felicidade de ser campeão, onde nós fizemos vários amigos e, sem dúvida, a satisfação de poder participar desses campeonatos. Ronaldo, e como você se aproximou do futebol? Onde foram os seus primeiros passos com a bola? Sem dúvida, eu acho que eu já nasci com a bola, acho que a gente já nasce com a bola quem gosta, viu? Porque a primeira coisa, o primeiro brinquedo, sem dúvida, meu pai deve ter me dado uma bola, porque a gente dormia com a bola nos pés, então se jogava ali, nós começamos na Campininha ali, no campinho ali que falava o campo da Campininha ali, na Quintino Bocaiúva com a Mato Grosso. Então ali foram os primeiros passos que nós começamos a dar e depois ali já foi deslanchando para o campo do Independente, da Vila Aurora, do Betel, onde se tinha vários times que a gente acompanhava, vendo esses atletas, vendo esses jogadores aí que era amador, mas com certeza tinha uma disputa muito grande. Qual que é a sua primeira lembrança do Atlético Clube Goianiense, já que você ali é da região? Não, a primeira lembrança é meu pai de levar nós no estádio. Nós era daqueles frequentadores do estádio, eu sou de 64, eu acho que em 70, com 6 anos, eu já devia estar no estádio torcendo para o Atlético. Não lembro bem do Antônio Ascioli, eu já lembro mais do Serra Dourada, em 75, que se inaugurou, eu estava presente. Eu estava presente juntamente com meu pai e meu irmão, onde que nós não pedíamos nenhum jogo do Atlético, e esse dia foi a seleção goiana aí, eu tive o prazer de nós assistirmos esse belo clássico lá, que foi contra, se não me engano, Portugal. Aí você começa a jogar nos primeiros times, mas na hora de ir para as categorias de base, por que você não foi para o Atlético e foi para o Goiás, Ronaldo? Como se diz, a oportunidade que nós tínhamos era de jogar perto de casa. Então nós tínhamos uma equipe muito boa amadora, que era o Vila Coimbra. Aqui hoje é conhecido como setor oeste, ali na Praça do Cigano, mas sem dúvida, quem gosta de futebol deve ter ouvido falar muito bem da Vila Operária. A Vila Operária que tinha excelentes craques, como Baianinho, Maioba e outros, Poli, que jogou no Atlético, e o Vila Coimbra também tinha vários jogadores com expressão amadorística. Então nós acompanhamos esses atletas, torcendo e ficando ali o dia a dia. Foi ali que teve a oportunidade de se jogar a primeira categoria, como Tampinha, ou seja, dos 7 a 8 anos, que ali nós já fomos desenvolvendo. Aí, subsequente, nós tivemos a oportunidade de ir para outros times maiores, como Balneário, Jaó, até chegar no Goiás Esporte Clube, onde nós chegamos já como Tampinha, e depois ficamos até o Juvenil, onde que nós tivemos treinadores conhecidos e famosos, como o Wilson Rezende, o Márcio Fleury, o Joel, hoje a gente brinca muito com ele, Galinha Preta, que foi um excelente treinador de goleiro, e foi um excelente goleiro também, que defendeu a equipe do Goiás, até chegarmos na equipe do Atlético, onde que nós tivemos outra passagem por futebol amador. 1984 foi quando você assinou seu primeiro contrato lá com o Atlético? Perfeito, foi o primeiro contrato com o Atlético, né? Isso aí depois de passar
um futebol de salão onde que o nível é bem melhor, onde que a gente tem uma aceitação maior, onde você tem uma amizade sincera, que infelizmente o ruim do futebol é você não poder contar com as amizades, ou seja, as amizades são falsas. Eu fiquei muito chateado no futebol com essa questão, principalmente disso aí, de você conviver com um grupo de geralmente 20 a 25 atletas, você escolher 1, 2, 3 no máximo para frequentar a sua casa. Isso para mim foi uma grande decepção do futebol, onde que a gente acreditava que tinha-se essa amizade. E infelizmente não se tem essa amizade no futebol. O que você levou do futsal para sua carreira, Ronaldo? Você que jogou futsal e disse pra gente aqui em off anteriormente que gostava muito de jogar futsal. No que o futsal ajudou você? Nossa, o futsal ajudou muito. Eu acho que pelo nível intelectual dos atletas, eles têm uma coordenação técnica, um respeito muito grande pelas regras que se é. Ou seja, nós tivemos um treinador excelente, que foi seleção brasileira, que é Paulo Ventura, que em Goiânia eu acho que teve um dos... Se falar em Paulo Ventura, todos os mundos vão lembrar de futebol de salão. Ou seja, a tática, todo mundo obedecia o que ele se pedia. Então era aprendizado intelectualmente, todo mundo tinha um nível cultural melhor. Ou seja, aqueles afazeres de teatro que nós gostamos muito, de conviver com família, de reunir, de fazer um churrasquinho saudável, era coisa que o salão se fazia direto. Tanto é que hoje os nossos colegas que nós disputamos, hoje você vai ver tudo médico, médico, dentista, engenheiro. Eu vou citar alguns aqui. Eu até peço desculpa se eu vou esquecer alguém, mas nós temos o doutor Nessa, que é dentista, o doutor Haroldo, que é médico, o Zé Ricardo, que é engenheiro, o doutor Osmar, que hoje faz parte da diretoria do Goiás. Então, como se diz, o nível intelectual de todos era bem melhor do que o nível que se tem no futebol hoje. E no futebol profissional. Então, eu acho que essa vivência no salão nos ajudou muito a ser essa pessoa que nós somos hoje. E quais as suas primeiras lembranças como jogador do Atlético ali em 1984? Como é que a sua carreira começou a deslanchar, hein, Ronaldo? Rapaz, é muito bom, uma pergunta muito boa, Rafael, eu tenho que elogiar, porque isso aí, como se diz, em 84 nós começamos jogando com aqueles jogadores que a gente torcia. Eu vou lembrar um aqui que eu sou fã até hoje, de pessoa de caráter, que é o Wilson Sorriso. Foi um excelente zagueiro pelo Atlético, jogou na seleção goiana, então eu tive o prazer de poder compartilhar com ele em 84 ainda, esse jogo com ele. Eu estreiei, se não me engano, em Tumbiara, justamente com o Wilson, com o Dourado, que era o volante, com o Márcio Budol, que tinha a equipe do Atlético, com o Biloca, com o Dilcim, que são jogadores que a gente ia no estádio para torcer por eles. Por ser mais velho um pouco, né? Nós torcíamos para eles e teve essa oportunidade de agradecer. Então, aqueles ídolos que nós torcíamos, eu tive o prazer de poder jogar. Como é que você se viu ali no meio dessas feras, dos caras que você assistia, de repente você estava no dia a dia, eles fazendo parte do seu cotidiano? Foi muito bom, né? Isso aí foi excelente justamente por isso. A gente via que isso eram pessoas normais. Então era pessoa igual a nós mesmo, que não tinha nada demais. Era satisfação de poder tê-los ali como companheiros e colegas, porque a força foi dada por eles, sem dúvida. No início, todo jovem atleta fica com receio, e a partir do momento que ele tem o respaldo dos jogadores mais velhos, o jogador novato, ele tem tudo para se sobressair. Então eu acho que essa mescla de equipe com jogadores mais velhos e jovens que se tem a oportunidade de se mostrar é interessante, é ideal para que uma equipe se fortaleça. E com esses jogadores, como que foi essa temporada de 84? O que é que você se recorda? O que é que você guarda para essa temporada? Até ganhou o torneio início, não foi, Ronaldo? Isso mesmo, eu recordo muito bem desse torneio início que nós tivemos a oportunidade, onde que no torneio início praticamente só tinha jogadores jovens. Eu destaco aí o Elivan, eu, Biloca, o Ebinho, o Nogueira e aqueles jogadores mais velhos que se tinha, só tinha o Del, goleiro, o Zé Reinaldo, que já tinha vindo do Flamengo, uma passagem muito boa, mas era novo igual o nosso também, o Mendes. Dos atletas mais velhos, se não me engano, tinha dois, o Del, que era goleiro que veio da Napolina, que era um excelente goleiro, e o Raimundinho, que era um carequinha muito habilidoso também, que tinha vindo com o treinador com o Bug. O restante tudo era jovem, ou seja, essa juventude queria vencer. Então, no torneio início, ninguém
esperava nada do Atlético, o Atlético já saiu na frente deles ganhando de equipes mais velhas. Só que era um torneio início é rápido, era 10, 15 minutos, então não teria como se ver. Mas a juventude, a garra das meninadas, demonstrou isso no campo, tanto é que o Atlético fez um excelente campeonato em 84, para em 85 sim se tornar campeão, se mesclando com excelentes jogadores experientes que veio para a equipe do Atlético, como o Bill, o Hélio, o Nélio, né, o volante, o Marinho. Foi aí sim que nós nos destacamos participando com esses atléticos, onde eles davam total respaldo para esses jogadores mais novos que se entravam. Ronaldo Luiz, e no próximo bloco aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, a gente já vai entrar de cara nessa temporada de 85. Na hora, 85 foi um ano vitorioso, isso aí foi bom demais. O Atlético, como eu te falei, teve condição de formar uma bela equipe, contratando esses jogadores que vieram da equipe do Vila Nova, que o Vila Nova tinha sido campeão em 84, ou seja, foi um reforço e muito para o Atlético, além de jogadores de Minas que vieram, como o Bill, como o Osmarzinho e o Elísio, que se juntaram ao grupo e que, sem dúvida, fizeram a diferença. Já tinha o William, que era habilidoso demais, o ponto esquerda, que a gente lembra-se muito, e com essa mescla de jogadores jovens aí, o time, sem dúvida, foi campeão e deixou Goiás com uma excelente equipe para trás. Vila Nova, que tinha sido campeão anteriormente, só que já com os pessoal mais velho, a gente brinca que os caras já nos falavam que era bicho certo jogar contra nós, e depois foi o contrário. Nós jogamos contra o Vila Nova, acho que 4 ou 5 anos, nós falava o contrário, bicho certo, nós já gastava o dinheiro por conta. Futebol de Goiás volta já com as histórias de 1985. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 19 de março de 1939, nascia em Uberaba, Triângulo Mineiro, Ronaldo Antônio, mais conhecido no futebol goiano como Ronaldão, um goleiro que brilhou por Campinas, Vila Nova e Atlético. A carreira de Ronaldão ficou marcada por títulos, como o Goiano de 1969 pelo Tigrão, 1970 pelo Dragão e também pelo Torneio da Integração Nacional com o Clube Campineiro. Década de 70. No dia 19 de março de 1971, nascia em Morrinhos Adriano José Lopes da Silva, o meia Adriano, que brilhou com a camisa do Goiás e fez carreira passando por outros clubes do futebol goiano. Conquistou o acesso do Campeonato Goiano pelo Inhumas em 1992 e para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Goiás 2 anos depois. Foi bicampeão estadual com o time esmeraldino em 1994 e 1996, além de jogar por Atlético, Goiânia, Jataiense e Santa Helena. Década de 90. No dia 19 de março de 1993, o Goiatuba estreou em casa na Copa do Brasil com derrota para o Ceará por 3-2 no estádio Divino Garcia Rosa em Goiatuba. Com o resultado, o azulão foi eliminado, pois já havia perdido em Fortaleza por 1-0. Os gols do Goiatuba nesta partida foram marcados por Jorge Luiz e Álvaro. Treinado por Silvio Camilo Lemes, o Goiatuba foi a campo com Nasser, Cláudio, Sandro Mazola e Jorge Luiz. Fernandão depois Serginho, Romeu e Luizinho. Tornado depois Luiz Cláudio, Lenilson e Álvaro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão.
Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias, hoje contando a história de Ronaldo Luiz Alves, zagueiro que antes de se tornar profissional foi meia, foi volante, jogou no Atlético Goianiense entre 1984 e 1990. No bloco anterior, o Ronaldo falou sobre a temporada de 1984 e agora nós vamos entrar em um ano especial para o Atlético, que foi o ano de 1985. E como que foi, Ronaldo, essa transição desse time de garoto de 1984 para a equipe de 1985? Sem dúvida, foi uma transição espetacular, porque revelou-se jovens jogadores em 84 e se mesclou com esses jogadores mais experientes. E o início nosso não foi melhor do que uma partida, como se diz, de inauguração do estádio Antônio Scioli, que tinha ficado muitos anos sem ter uma partida oficial, e o estádio lotado. Nós tivemos a felicidade de ganhar da equipe do Rio Verde de 2-1, e eu mais feliz ainda que eu consegui fazer o gol da vitória. Ainda saí escolhido como o melhor jogador. Para quem estava se iniciando no campeonato, nada melhor do que aquele prêmio. É verdade que às vésperas do seu início de carreira, às vésperas desse jogo, a diretoria do Atlético, a comissão técnica, teve que ir lá pegar a assinatura do seu pai? Isso mesmo. Meu pai teve essa... Qual que é o nome dele? Senhor Antônio. Gosta muito do futebol, da Campininha ali, acompanha direto a rádio. E, como se diz, ele teve que assinar porque eu era menor de 21 anos. E que naquele tempo se tinha que ter autorização se fosse menor de 21 anos. Eu fazia 21 anos só em dezembro, que era no final. Então, meu pai teve que sim assinar para autorizar para poder fazer o contrato. E qual que era o cenário no Ascioli naquele momento? Você disse que o Ascioli voltava a ser utilizado pelo Atlético. Volte a esse dia. Você tem uma foto que você estava mostrando pra gente aqui. Volte a esse dia. Como é que foi esse dia aqui? Foi muito bom porque o Antônio Ascioli, como se diz, ele renasceu de cinzas, porque era um estádio onde que não se tinha nem jogos oficiais. E a partir do momento que o Atlético passou aquele período negro, ruim, que não tinha nem treino, não tinha nem campo para se treinar, já tinha construído um estádio, onde que teve-se condição de receber partidas oficiais, e nesse caso mesmo foi uma luta para se conseguir, porque a federação não queria liberar o estádio Antônio Scioli, teve que se arrumar às pressas lá, se marcar tudo direitinho, com o esforço de todos. A gente lembra de todos aqui que deram a maior força possível para que o Atlético fosse, como a tia Eva, que se morava no estádio, ela teve até que se deslocar, o Oripim, que era o roupeiro do Atlético na época. Então, como se diz, tem uma série de coisas para que essa partida acontecesse. E a partir daí que a torcida do Atlético se encheu o estádio lá, como se diz, todo mundo acreditou que o Atlético poderia renascer novamente do Antônio Scioli. E daí começou essa grande equipe que foi montada, tanto é que foi até campeão nesse mesmo ano. Ronaldo, e aí vamos agora entrar no Campeonato Goiano, de 1985. Eu gostaria que você falasse aí das suas lembranças, de partidas emblemáticas naquele campeonato, de histórias daquele elenco do Atlético de 1985. Muito bem, gente. É a partida memorável mesmo que a gente tivemos, porque em 85, depois dessa mescla de jogadores, nós tivemos aí vários jogadores experientes que se completaram ao grupo. Eu mesmo posso considerar hoje que fui titular daquela equipe, porque eu joguei quase igual aos titulares, mas os titulares na época eram o Dick e o Nogueira. Eu vou te falar o time que eu sei de cor, que é a satisfação enorme desse aí, era Leonete, Marinho, que veio do Vila Nova, Dick, Nogueira. Quando os dois faltavam eu estava presente, era titular, era reserva imediata, como se diz, e Célio Gaúcho. Meio de campo tinha Nélio, o Palinha e o Marçal, e o ataque tinha Osmarzinho, Bill e o William. Ou seja, então desses jogadores aí que se mesclaram, o Valdeir mesmo começou a se despontar daí, 85, que ficou no banco, entrava quase todos os jogos. Eu esqueci de falar o Elísio, que era titular, depois ele teve uma contusão mais séria, machucou o maxilar, teve que fazer a cirurgia.
Biloca aqui, que eu estou até vendo na foto aqui juntamente comigo aqui, que estava presente também nesse ano de 85. Então, essa mescla desses jogadores aí, experientes, foi o maior sucesso para que o Atlético conseguisse esse campeonato. Bill, como sempre, gente, ele fazia gol que fazia chover. O dia que ele estava, não tinha como. O interessante desse tempo que você fala aí, eu gostava muito de treinar contra o Bill. Porque o Bill chegava em treinos que a gente fala assim, Bill, você tá no time de baixo hoje, pelo amor de Deus, não vem não, porque bola perdida não existia pra ele não. Ele queria em todas e chegava todas, era perigoso machucar. Tinha treinador que quando fala assim, Bill, você vai no time de baixo, ele fala assim, eu quero jogar de back, só pra bater nos outros. Aí era como do absurdo, o treinador fazia questão de tirar ele com meia hora de treino justamente para não acontecer de perder algum atleta, porque ele era fantástico isso aí, ele gostava de praticar o esporte, tanto é que teve essa idolatria toda no futebol. Ronaldo, nesse campeonato de 85 o Atlético quebrou ali uma marca, não era campeão desde 1970, 15 anos. O que esse time tinha de diferente? O que você, voltando a 1985, agora lembra que você, naquele momento, entendeu? Nós estamos no caminho, nós vamos conquistar esse campeonato. Nossa, a satisfação maior foi essa, porque eu sou da Campininha, a Campininha se cobrava quase que totalmente um título do Atlético e viu nesse ano de 85 essa esperança de acontecer, porque se montou um belo time e a diretoria não mediu esforços para que o Atlético pudesse ser campeão. Isso aí nós temos que louvar o finado Chosenha e o senhor Dilon Soares, que, como se diz, foram abnegados ao Atlético. Deixaram a desejar depois, quando começaram a conhecer do futebol. Mas nesse ano eles eram totalmente cru. Eles faziam de tudo para dar o melhor e a satisfação dos atletas. Eu vou lembrar um aqui que também é abnegado, que era o senhor Omar do Carmo. O senhor Omar do Carmo, nos dias de concentração, ele levava frutas que ele comprava ele mesmo, que era para dar para o Bill, para vários atletas que tinham necessidade de comer fruta cedo. Eu era um desses que gostava de fruta porque eu acordava só às 11 horas para almoçar. Então o seu Omar do Carmo, ele ficava desesperado que não comesse as frutas que ele levava. E fruta de boa qualidade, maçã, pera, aquelas melhores que tinha. Então isso aí foi um esforço conjunto da diretoria, esses três abnegados que eu falei, que sem dúvida estavam com a maioria dos jogadores, sem se falar a equipe que se formou, sem se falar o supervisor, que era o Lula, sem se falar o treinador, que se foi o Hélio Custódio, depois antes o Bug tinha montado a equipe, o Arizona passou por isso aí, que foi o treinador que é considerado campeão, mas na final já foi o Hélio Custódio, que foi o treinador, e o nosso preparador físico, que sem dúvida pelo Atlético, hoje até se tivesse que falar, teria que ser um baluarte do Atlético, que foi o nosso preparador físico, o Antônio Aguiar. E aí o Atlético, recordando aquela decisão, foi a decisão da questão do Célio Gaúcho, né? Do doping do Célio Gaúcho, que o Goiás recorreu. Como que o Atlético entrou para aquela decisão, Ronaldo? Vocês temiam perder o título fora do campo? Ou tinha a convicção que se vencesse em campo, o título seria realmente do Atlético Goianiense? Muito bem lembrado, isso aí foi uma polêmica que até o próprio Célio ficou fora, né? Eu até vi essa foto recentemente no sindicato lá, onde que o título foi se ganho praticamente em sedes. No estádio, se nós perdesse, praticamente nós não teria chance. E nós vencemos lá, eu vi essa foto, o Célio nem jogou, porque ele estava realmente com gripe. E depois do jogo do Goiás, ele ficou e tomou um comprimido que talvez estava proibido, só que na felicidade nossa, a medicação os médicos do Atlético colocaram isso em relatório e nos deixaram tranquilos que tinha se informado. Então os atletas estavam cientes que se fizesse dentro de campo aquilo ali, nada poderia ocorrer depois. Então era só nós ganharmos a partida, o que foi feito, né? Então, para que o Atlético seria campeão. Você nos falava há pouco que, apesar de ser zagueiro, defensor, você fazia gols. Você fez gols nesse campeonato de 85, Ronaldo? Bem lembrado, Rafael. Uma coisa que eu gosto muito é de fazer gols. Então, uma coisa que Beckham se faz gol, eu fiz questão de aprimorar em treinamento de pênaltis. Ou seja, a oportunidade de eu aparecer, do narrador narrar um gol meu, então seria com pênalti. Então isso aí eu fiz questão mesmo de treinar, de aprimorar meus conhecimentos para que quando houvesse uma penalidade, a turma me pedisse. E é o que acontecia. Quando eu vi uma penalidade, eu já corria e me entregava a bola. Falei, você que bate, ou não? Então a satisfação nossa, é uma lembrança boa que eu tenho. E alguns gols que eu marquei sim na minha carreira, pode-se contar que a maioria foi de pênalti. Quais?
mais? Em que jogo? O que não deixou, sem dúvida, na lembrança de todos os torcedores, você pode perguntar, foi o título de 88, quando nós ganhamos do Goiatuba, aqui em pleno Serra Dourada, estava 1-1, e teve uma penalidade máxima. O batedor oficial nesse dia era o Ticão, ele não estava, ou seja, o responsável então pela cobrança seria minha. Eu lembro direitinho que nós tínhamos um atacante muito bom, que era o Helder, que veio da Portuguesa. Ele só correu, foi ele que levou o pênalti, ele correu a bola e falou assim: vai lá e bate e faz, nós vamos ser campeão. Porque se nós não tivéssemos ganhado do Goiatuba esse dia, que foi na quarta-feira, praticamente nós tínhamos deixado o título de mão. Nós fomos disputar em Anápolis, onde que nós jogamos em Anápolis só pelo empate, a final. Então, o título praticamente de 88 foi esse ganho com esse gol aqui no Serra Dourada em 88, e eu lembro bem, narrado, muito bem feito pelo Ledes Gonçalves, que é um excelente narrador, que eu tinha essa fita, quero até depois mostrar para vocês, que foi uma pintura de pênalti. E como que você gostava de bater os pênaltis, Ronaldo? Eu treinava bastante, então eu gostava de tirar do goleiro. Eu esperava sempre o goleiro cair, como se diz, eu esperava o goleiro mexer para mim tocar do outro lado. Se o goleiro não mexesse, era mais difícil para mim, que eu tinha que escolher um canto. Tanto é que teve uma oportunidade também que eu errei um pênalti contra o Vila Nova, se não me engano, em 87, no amistoso, no estádio Antônio Scioli, que é uma boa passagem, uma boa lembrança que a gente tem, que o goleiro era o Paulo Henrique, gordinho, ele já fechava o gol total, ele não era alto, mas já fechava o gol, mas muito bom goleiro. E teve o pênalti, eu fui bater, a hora que o Paulo Henrique não saiu, ficou parado. Aí eu fui tirar do Paulo Henrique, eu tirei demais, a bola foi para fora. Só que subsequente teve outro pênalti. Nessa outra penalidade, nós tínhamos vários jogadores se iniciando, que era o Fernando Almeida, o Júlio César, e um torcedor, nosso torcedor símbolo, que o Atlético fala que se tem, o Barreto, pediu até que eu deixasse o Fernando Almeida bater o pênalti. Eu falei para ele, jamais, eu como batedor oficial, eu tenho que bater e mostrar que eu tenho condição de fazer o gol. E eu tinha consciência que eu poderia fazer. O pênalti que eu tinha errado tinha sido meramente um acidente. Erra só quem bate. Quem não bate não vai errar. Eu tive a oportunidade de bater e fui lá e fiz. E fiz questão de falar pro Barreto. Falei assim, treina, quem treina tem que bater. Não é que ele não estava treinando, mas eu estava na frente dele no momento. Hoje estamos recebendo o Ronaldo Luiz, zagueiro. Foi campeão com o Atlético Goiano em 85, 88 e também jogou no ano de 1991 com a camisa do Vila Nova. Você já falou um pouquinho sobre 88, mas daqui a pouco, Ronaldo, eu ainda vou fechar a temporada de 85, tá bom? Ok, vamos lá. Hoje com o Ronaldo Luiz, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Campeonato Goiano de 1985 foi disputado por 12 equipes. Na primeira fase, os clubes se enfrentaram em turno e retorno, com os 6 primeiros se classificando para a fase final e os 6 últimos indo para a repescagem. No Torneio da Morte, Nápoles, Rio Verde, Goiatuba e Monte Cristo se salvaram. Os itumbiarenses Nacional e Itumbiara foram rebaixados. No hexagonal que decidiu o título, Atlético ficou com a taça. O Goiânia ficou como vice e o Goiás na terceira colocação. A conquista quebrou um jejum rubro-negro que já durava 15 anos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias, hoje apresenta a trajetória de Ronaldo Luiz, zagueiro, atuou no futebol goiano no final da década de 80 e também no início dos anos 90. Ronaldo,
Agora há pouco nós falávamos de 1985, você ainda subindo ali para o time de cima, ainda não era titular absoluto, mas o que você se lembra da festa, das comemorações ou de um jogo marcante de 85? Rapaz, eu lembro da festa. A festa, como se diz, parece que está aqui na minha memória. A festa acabou o jogo, como se diz, nós tínhamos felicidade sempre de comemorarmos na casa dos meus pais e não deu outra. 85 Serra Dourada. A torcida do Atlético, a maioria de Campininha, já sabia onde que nós morávamos, foi todo para comemorar a nossa casa. E o interessante é que a gente já tinha programado assim uma comemoração mais simples, só para os familiares, só para os atleticanos. E isso divulgou de tal maneira que se foi quase que a Goiânia, ou seja, torcedores do Vila, conhecidos, amigos, que participaram. Nós tínhamos programado uma recepção simples, teve que fazer vaquinha depois, e como se diz, a festa foi parar no outro dia, às 7 horas da manhã. Começou, se não me engano, 8 horas, quando nós saímos do Serra Dourada, já fomos direto para lá, e foi uma farra só. Isso aí depois que nós tínhamos comemorado isso da Campininha de Bombeiro, né? Então, esquecendo essa passagem, que o bombeiro já nos levou no carro aberto até o estádio Antônio Ascioli, que é uma lembrança boa, que já estava vagamente esquecendo. Mas isso mesmo, nós pegamos o corpo de bombeiro, nós subimos no caminhão, fomos até a 24 de outubro. E aqui dali, naquele cansaço total depois, o pessoal da Campininha toda fazendo em festa lá e nós desesperados para ir para a festa na minha residência lá, onde nós viramos a noite lá comemorando esse título que foi fundamental. E falando um pouquinho de 86, Ronaldo, que você participou daquele Campeonato Brasileiro, né, que o Atlético disputou o Campeonato Brasileiro da Série A em 1986, inclusive assim, antes do Atlético voltar a disputar o Campeonato Brasileiro em 2010, a primeira edição, aquela tinha sido a última participação do Atlético na principal divisão do Campeonato Brasileiro. Me lembro que era um campeonato que era por grupos, né? E aí o Atlético e o Goiás eram representantes aqui de Goiás, estavam no mesmo grupo, tinha o Fluminense, o Flamengo, o Grêmio, Central de Caruaru, Sergipe, Joinville, estavam todos naquele grupo dos times goianos. E o que você se recorda daquele Campeonato Brasileiro, Ronaldo? Porque você fez partidas que ficaram marcadas, né, na sua memória e também do torcedor rubro-negro. É memorável. Essas partidas aí, eu acho que talvez eu teria uma carreira mais longa nisso aí se tivesse dado sequência. Porque, igual você falou, nós tivemos aí times Série A jogando. Eu lembro muito bem jogos que eu fiz memoráveis, que... Como é que nós estávamos falando em off, eu joguei contra Flamengo aqui no Serra Dourada, Fluminense lá no Maracanã, que foi duas excelentes partidas que nós tivemos e conseguimos 2 empates, mas teve Joinville, teve Central de Caruaru, teve Grêmio de Renato Gaúcho, onde nós perdemos, eu estava no banco, isso aí, eu lembro direitinho também, porque nessa fase aí nós tivemos um treinador muito feliz, que foi o Roberto Oliveira. Ele deu sua oportunidade para quase todos os atletas. Eu lembro muito bem que o atleta nessa época, ele tinha 8 zagueiros, que era um campeonato bastante disputado, e posso te falar aqui todos os zagueiros que passaram nessa época, porque zagueiro treinava separado naquela época. Nós tivemos excelentes zagueiros, vou te falar aqui, ó, Nel, Serginho, que veio de Minas, Dick, Nogueira, Ronaldo, o Oliveira, que tinha subido do Júnior, mais 2 jogadores do Júnior. Então, como se diz, tinha 8 zagueiros em 86 para jogar 2. Ou seja, ficava 6 de fora, ia para um banco, 5 ficava de fora. Tanto é que nessa fase aí, o Atlético teve que se montar uma equipe B, que se chamava Cantareiro, para ter esses jogadores em atividade. Onde nós fizemos alguns amistosos no interior de Goiás, que se preparavam todos os jogadores, quando precisasse, estavam em forma para poder entrar. Então foi uma lembrança boa de sair desse campeonato de 86, onde todos os atletas do Atlético ficaram super satisfeitos, que tinha um elenco formidável, que tinha, como se diz, praticamente 2 times. Um time jogava-se na Série A e o outro time ficava disputando partidas amistosas, justamente para isso, quando precisasse, ele entrasse e estava em forma. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive essa oportunidade de jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Grêmio, eu fiquei no banco de reservas, e daí eu tive a oportunidade de jogar, se não me engano, que eu lembro do Joinville, que eu joguei, o time do Atlético foi muito bem, fui expulso até eu e o Toninho Aguiar, que o juiz lá meteram a mão mesmo, não tem como, mas são partidas memoráveis que tem na minha lembrança, que o sucesso do Atlético foi tão grande que começou a ficar-se famoso isso aí. Depois se caiu no esquecimento, foi voltar só em 2010, como você bem frisou.
Nesse campeonato de 1986, você nos falava aqui que teve uma passagem marcante envolvendo o Bebeto. O que aconteceu? Perfeitamente. Foi nesse jogo contra o Flamengo que nós tivemos a felicidade de jogar contra o Flamengo na quarta-feira no Serra Dourada e no sábado nós íamos enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. E aqui nós fizemos uma excelente partida, tivemos o empate com a equipe do Flamengo, o Flamengo com o Bebeto, com o Sócrates, que foi uma satisfação, tá? O time era muito bom, com o Leandro ainda, que estava se jogando, tava o Júlio César, que não veio, estava machucado esse dia, tinha um centroavante que eu lembro que eu marquei, ele que era o Nando, um grandão forte, que eu perguntei para ele, o Júlio era aquele amigo nosso, o Júlio Loirinho, que foi campeão em 81, por que o Júlio César não tinha vindo, ele falou que estava machucado, e foi uma das passagens assim, que eu decepcionei com bola por causa disso, eu queria trocar a camisa com o Nando. Aí ele virou e falou assim, isso aqui já está prometido para outro. Mas você sabia, naquele tempo, você não tinha o contato dos jogadores para poder distribuir camisa como é hoje. Então, eles zelavam muito para quem que dava camisa. Eles davam camisa só para quem era conhecido ou se pedia. Como nós estávamos se conhecendo e começando, ele se negou na hora. Mas depois da sequência, igual aconteceu no Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de fazer outra excelente partida contra o Fluminense. E nessa partida do Fluminense nós fomos tão bem que fomos até agraciados com a troca da camisa com o Ricardo Gomes, que era o zagueiro do Fluminense nessa época, mas quem pediu foi o William. O William tinha se jogado no Fluminense, eu pedi pro William trocar a camisa com o Ricardo. Ele falou assim, na hora, vamos trocar, pode dar a camisa pro garoto. Então eu fiquei super satisfeito, e essa camisa eu presenteei um torcedor fanático, doente, que vai a lembrança dele aqui, que é meu primo Alexandre, que com certeza ele guarda essa camisa com o maior amor de tem, que foi uma excelente partida, que são os dois clubes que ele mais adora, que é o Fluminense e o Atlético. E é verdade que nessas partidas você quase ganhou o motorrádio, porque era o prêmio da moda ganhar um motorrádio? Sem dúvida, quase não, eu ganhei, eu posso te falar que os jogos que eu ganhei o motorrádio, né, esse contra o Flamengo, igual você falou, quase foi porque eu perdi com disputa com o Valdeir, onde o Valdeir entrou muito bem no jogo também e fez o gol do empate, se não me engano, então a disputa foi acirrada entre os cronistas, onde deu-se 3-2 para o Valdeir. E no Rio, outra excelente partida que nós tivemos a condição de ter feita, onde ficou entre eu e o Leonete. O Leonete levou a melhor porque ele tinha defendido o pênalti, mas ficou-se 3-2 também. Mas eu fiquei satisfeito de ter feito ambas boas partidas e ter ajudado o Atlético no resultado favorável, que foi um empate nas duas partidas. Nós já falamos de 85, de 86, vamos chegar daqui a pouco em 88... E esta foi uma época, uma passagem aqui no futebol goiano em que vocês rivalizaram bastante com o Goiás, né? Sem dúvida, porque a partir disso aí, o Atlético já teve essa rivalidade e quase todo o campeonato começou a chegar nessa disputa. As finais anteriormente era Vila Nova e Goiás, e a partir de 85 o Atlético já teve quase em todas as finais. 85 ele disputou com o Goiás, ganhou, 86 ele perdeu, 87... Eu já não me lembro tão bem se o Atlético foi com o Goiás novamente, né? 88 nós já fizemos um quadrangular, que foi que ganhamos do Goiás, mas não chegou a ter final, mas sim um quadrangular, tanto é que nós somos campeões em Anápolis. Por isso que eu falo pra você que eu gosto de jogar de meia. Eu lá nessa partida eu joguei de meia, você entendeu? Que é uma lembrança que eu tenho muito boa, que o time do Atlético era assim mesclado com uma mistura de jovens e aqueles jogadores que talvez não tinham feito tanto sucesso. Eu lembro de um 10 do Atlético que a torcida aqui não se conhecia, mas em São Paulo ele era rei, que foi o Douglas Onça, que hoje se fala em Ferroviário de Araraquara, se não falar Douglas Onça não se lembra. E aqui no Atlético ele teve a felicidade de jogar conosco, ser campeão e mal ser lembrado. Mas é uma pessoa que nos ajudou muito naquela conquista. Outro que nos ajudou e sem dúvida foi famoso em Baloaço de 88 foi o Gerson com J, que jogou no Botafogo, que era muito bom e nos ajudou sem dúvida nessa conquista. E ainda sobre essa conquista de 88, Ronaldo, qual foi a importância do Roberto Oliveira, né? Porque o Roberto Oliveira era o treinador do Atlético quando conquistou o título. Ele não começou o campeonato dirigindo o Atlético, mas ele chegou e assim, já na reta final, o Atlético só conseguiu a classificação para o quadrangular final no último turno, né? Em 1988 eram 4 turnos, o Goiás havia ganhado 2, o Goiatuba ganhado 1, e o Atlético acabou conquistando o último turno e o Anápolis foi por índice técnico para o quadrangular. Qual foi a importância do Roberto Oliveira para aquela conquista, Ronaldo?
fundamental, né? O Roberto já tinha passado já pelo Atlético, já conhecia todos os atletas que ali estavam no momento. Então ele nos ajudou de forma assim extraordinária. Ele já conhecia os atletas, tanto é que nesse próprio jogo que eu te falei, o Roberto já nos conhecia, nos colocou numa posição de meia para poder ajudar o Atlético lá quando foi campeão em 88. Eu lembro direitinho nesse caso aí, o time que também foi esse campeão lá em 88, porque o meio de campo foi formado pelo Marçal, pelo Ticão de volante, eu de meia e o Douglas Onça com a 10. Ataque com Júlio César, Fernando Almeida, o Gil e o Gerson com J. Nesse dia aí nós tivemos 2 desfalques que eram fundamentais, que era o Gilson Batata, um ponta direita que veio de São Paulo, que foi excelente, e o próprio Valdeir, que nesse dia, se não me engano, ele estava lesionado, não pôde jogar. E a defesa também, nós tivemos ali uma defesa firme, extraordinária. Eu vou falar bem o nome do Paulo Nelly, que era o xerifão, que nesse dia estava presente. Com o Paulo Nelly, se não me engano, jogou o Ferreira de zagueiro. Lateral direito, se não me engano, esses dias foi o Kaique. E lateral esquerdo, o Juninho, que o Juninho também foi um excelente lateral esquerdo, que teve uma passagem muito boa pelo Atlético, mas curta, porque num jogo em Brasília ele se fraturou o fêmur. Aí, a partir disso, ele não pôde se jogar mais. Hoje ele está na Campininha, mas é um grande abraço ao Júnior, que é um colega nosso, que, como se diz, está se vencendo na vida sem ser no futebol. Ô Ronaldo, eu quero saber da festa também de 88. Agora há pouco você se lembrou do desfile em carro de corpo de bombeiros e o jogo final, a última partida, o campeonato em si. Eu quero também que você nos volte àquele período. Esse período foi fundamental desse jogo aí, porque eu acho que nós já sabíamos que era campeões. Porque nós já conseguimos, lá em Anápolis, nós já conseguimos fretar 2 ônibus da Campininha de graça. Pra você ver, a torcida do Atlético era pouco mais vibrante. 2 ônibus já se dava muita gente, né? Então, foi uma festa enorme que nós tivemos o prazer de ter um tio nosso que tinha ônibus. Ele alugou esses 2 ônibus para a torcida do Atlético, se não me engano até fez de graça para o pessoal ir. Então a festa já começou daí, lá do Antônio Ascioli. A partir desse dia nós sabíamos que o Atlético não podia perder o empate, com certeza, se o Goiás não ganhasse lá do Goiatuba, né? O Atlético seria o campeão. E nós saímos atrás num gol lá do Infelicidade, que eu até comecei a jogar. Eu lembro direitinho, igual você está me pedindo para relembrar, eu lembro direitinho que Paulo Nelly tocou a bola em mim, eu toquei a bola de novo pro Paulo Nelly para sair jogando. Ele teve a infelicidade de errar, se não me engano, no pé do Zânio, que era muito rápido, o 10 do Anápolis, que tocou para o outro, não sei se foi até o próprio Jânio que se fez o gol. E aqui dali nós não desesperamos, nós ficamos tranquilos, sabendo que o Atlético poderia tocar e poderia fazer o gol. Foi o que aconteceu ainda até antes do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, que o gol foi feito marcado pelo Fernando Almeida, lá numa bola que eu comecei uma jogada também no ataque, que eu já estava jogando de meia, eu toquei para o Júlio César, o Júlio César ainda deu o passo pro Fernando Almeida, e esse magistralmente conseguiu fazer o gol lá. A partir daquilo ali nós sabíamos que o Atlético sairia dali campeão, porque começamos a tocar a bola, começamos a administrar o jogo, uma vez que estávamos sabendo o resultado do Serra Dourada, que era só nós não perdermos, que o Atlético seria o campeão. Daí para voltar para Goiânia, a festa foi maior ainda, foi a mesma. Como se diz, o local e o ponto a gente já sabia que era lá na casa, não tinha nem como. Como tinha ficado marcado em 85 e 88 foi da mesma forma. Ronaldo, na sequência aqui, no nosso último bloco do Futebol de Goiás e suas histórias, a gente vai abordar a sua saída do Atlético e você depois ainda foi parar no Vila Nova, né? Perfeitamente, uma excelente equipe para se jogar, uma torcida apaixonada demais, que a gente se sentiu assim agradecido por fazer parte dessa equipe Vila Nova, porque o Atlético seria aqueles abnegados torcedores, e do Vila Nova não, uma paixão declarada pela grande torcida que se tem. Ronaldo Luiz, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, hoje com a gente aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Célio Benedetti Espressigo nasceu em Orleans, Santa Catarina, no dia 16 de junho de 1965. Célio Gaúcho, como ficou conhecido no futebol,
começou a carreira na Portuguesa em 1985. Ainda neste ano, o lateral esquerdo chegou ao Atlético Goianiense. Em 86, o jogador retornou à Portuguesa, onde permaneceu até 89. Depois passou pelo Náutico e Cruzeiro. Em 94, Célio Gaúcho voltou ao futebol goiano para jogar pelo Vila Nova. 2 anos depois, voltou a vestir a camisa do Atlético Goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Chegamos no último bloco do Futebol de Goiás e suas histórias com Ronaldo Luiz Alves, zagueiro que jogou pelo Atlético, pelo Vila Nova e também pela Aparecidense. Ele vai falar um pouquinho dessa passagem da Aparecidense daqui a pouco, neste último bloco. Ronaldo, depois de construir essa história no Atlético, ser bicampeão goiano pelo Atlético, participar da primeira Copa do Brasil que o Atlético participou, né? Ter participado até então, última participação do Campeonato Brasileiro da Série A, até quando o Atlético voltou em 2010. Como que foi deixar o Atlético depois de tudo isso? Paz, deixamos o Atlético numa situação até muito boa, porque foi em 1990, onde que nós acho que não teria oportunidade com a diretoria que se tinha no momento, e ela nos presenteou com um empréstimo para o interior de São Paulo, onde eu fui jogar no Barretos. Como se diz, hoje, depois de passar de ser, eu arrependo de não ter sido vendido na época, pois o presidente bateu o pé e não quis me liberar, até a interferência do Sozenha, mais o seu Carlos Eduardo Rezende, o presidente do Barretos, pela pessoa que era, ele queria até me levar, porque os caras não queriam nem me emprestar, mas não queria que eu jogasse, não queria me emprestar. Ele falou assim, então põe preço no menino que eu quero levar ele definitivo. E essa acho que foi uma infelicidade que aconteceu na minha carreira falando, porque se eu tivesse sido vendido, com certeza do Barretos eu teria ido para outra equipe maior, de nível até maior do que do Barretos, que nós tivemos uma oportunidade muito grande. E essa oportunidade eu acho que todo jogador tem que ter. Futebol paulista, mesmo jogando na Série B, igual eu joguei, era segunda divisão ou intermediária, você não sabe o tamanho, a grandeza que é um futebol paulista. Eu, na minha segunda partida, tinha dois olheiros de 2 times grandes vendo eu jogar para poder me levar. Que eu tinha feito uma apresentação de estreia muito boa, que eu lembro, foi em Pirassununga Paulista, que nós tivemos uma boa participação, e no segundo jogo já tinha um olheiro, que era do Novo Horizontino, que era um grande time, já estava na Série A do Paulista, para nos olhar para levarmos. É verdade que você, depois de um tempo, ficou sabendo que teve até o Flamengo interessado em você, uma época que você estava no Atlético? Justo, isso aí foi a passagem após os jogos de 86 para 87, né, na Copa do Brasil, que a gente ficou sabendo depois, outra revolta que nós temos no futebol, 2 anos depois, que foi até um diretor do Atlético que nos falou e falou que foi procurado pelos dirigentes do Atlético, que era para negociar. Negociado pelo Flamengo, que era para negociar em nome do Flamengo, que o Flamengo estava disposto a nos levar. E a diretoria do Atlético não quis nem se conversar. Então é uma coisa que, se no momento daquela época a gente soubesse, com certeza a gente teria feito de tudo para ter sido transferido do Flamengo. E como você foi parar no Onésio Brasileiro Alvarenga, Ronaldo? Tigrão da Vila Formosa, equipe muito boa, que a gente fez vários amigos, jogamos com vários amigos lá. Uma equipe, igual eu falei anteriormente, apaixonada, a sua torcida é apaixonante, gosta mesmo, vibra. Ou seja, uma coisa que o jogo do Atlético tinha 1.000 pessoas, em treino do Vila Nova tinha 1.500 pessoas. No treinamento, no coletivo final, era mais que a torcida do Atlético. Mas isso aí não é desprezando a torcida do Atlético, que com certeza é calorosa e apaixonante também. Mas se deu numa fase ruim da equipe do Vila Nova, porque o Vila Nova não tinha assim uma organização, não tinha assim uma estrutura.
Mas para se jogar, quando o time tá bom, a torcida vai, gosta, é apaixonante. Então eu tenho pena de ter jogado numa equipe onde ela não estava se estruturada para mostrar um bom futebol. Pois nesse ano o Vila Nova quase se caiu. Não se caiu graças a um gol do Ricardo Batata contra o Quirinópolis, se não me engano, aos 46 do segundo tempo. Porque senão ali ela já ia pegar a segunda divisão, a primeira oportunidade. Ronaldo, e aí no Vila Nova, quem te contratou? Como se deu esta sua ida, sua transferência para lá? A minha ida se deu até juntamente com o outro zagueiro, Ronaldo Castro, que jogava no Vila Nova. Porque o Vila Nova sim estava se precisando, estava se remontando uma equipe e tentando contratar esses jogadores para que sua equipe fosse montada. Mas infelizmente a estrutura do Vila Nova estava bem aquém. A pessoa que nos procurou e nos levou foi o Tenente Breno Mário, que tinha um grupo de segurança, tá? Que queria se fazer uma equipe vencedora novamente, uma vez que ele já tinha uma passagem pela equipe do Vila Nova, mas infelizmente ele não teve o respaldo da sua diretoria, ou seja, ele ficou quase que sozinho e a partir disso foi desengolando uma situação caótica do Vila Nova, onde que nós ficamos até 3 a 4 meses sem receber, que era uma dificuldade enorme de jogadores que vinham de fora, que não tinham o que comer. Porque eu acho que o jogador, quando trabalha, ele tem que receber. Independente se a equipe não tem condição, mas se não tem condição, pede para sair. Mas ele tem que dar condição para os seus atletas trabalhar. Eu, graças a Deus, mais uma vez relevo a minha família, porque nesses momentos difíceis aí, a minha família deu total apoio e eu tinha total condição em casa para poder se manter um bom futebol ainda e se jogar. Mas isso a gente não vai falar de todos os jogadores, que tinha jogador sim, que não tinha condição de ter a comida dentro de casa. A partir do momento que você não tem a comida para a sua família, já fica bastante difícil você poder praticar um bom futebol desses atletas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo do Quirinópolis, né? Que foi um jogo que ficou marcado, que o Ricardo Batata marcou esse gol já no finalzinho, tirou o Vila Nova do rebaixamento. Como que foi aquele drama, Ronaldo Luiz, dessa partida contra o Quirinópolis? Antes eu vou lembrar, Paulo, uma passagem por esse jogo aí, que foi contra a Napolina. Que eu, igual eu falei pra vocês, eu gosto de bater pênalti e teve um pênalti nesse jogo. Adivinha o que aconteceu? Os jogadores, eu também estava preparado, sem dúvida, me deram a bola para bater o pênalti. Nós estávamos, se não me engano, empatando de 1-1 contra a Napolina e eu tive a felicidade de bater e colocar o Vila em vantagem e sairmos vitoriosos nesse jogo. Porque se porventura o Vila tivesse empatado naquele jogo, o Vila já não teria nem chance contra o Quirinópolis, praticamente estava rebaixado. Ou seja, nós entramos contra a Napolina já ciente do que teríamos que fazer, teríamos que ganhar e ganhar. Se ganhasse de 6-0, era o importante para o Vila Nova, que aí sim ele entraria com o Quirinópolis com chance de não cair. E infelizmente foi o que aconteceu. Eu nesse jogo eu já estava suspenso, eu posso te falar bem, sofri muito porque eu estava na arquibancada. O Ricardo Batata entrou, se não me engano, acho que faltavam uns 10 minutos. Ele, como sempre, muito rápido, muito coisa, teve a felicidade de se ganhar a bola. Já estava, se não me engano, nos acréscimos e foi aquele delírio total, porque igual eu te falei, a torcida do Vila é apaixonante. Jamais poderia acontecer uma situação dessa de cair, como caiu depois, anos posteriores, mas é uma coisa que aqui dali, você via os torcedores chorar na arquibancada de emoção. Que o gol foi aquele ali, parece que foi o gol espírita, foi um gol que saiu que não era pro Vila cair. Então eu lembro muito bem disso aí, igual você falou, acho que todo mundo que estava no Serra Dourada era torcedor do Vila Nova, aqueles da equipe do Quirinópolis saíram até satisfeitos pela emoção que os torcedores do Vila Nova demonstraram naquele dia, batendo palmas, chorando, agradecendo por o Vila ter permanecido na primeira divisão do Campeonato Goiano. E depois dessa sua passagem pelo Vila Nova, você encerra sua carreira na Aparecidense, mas com o título da segunda divisão? Isso mesmo, tivemos essa felicidade ainda. O treinador da Aparecidense foi o Hélio Custódio, nos convidar para poder fazer parte de uma bela equipe que ele estava se montando, onde teve o Zé Oscar, centroavante do Goiânia, teve o Telvio, irmão do Túlio, teve o Meiri, lateral direito, e Marquinhos Sabag e tantos outros que ali abrilhantaram o seu futebol, colocando a Aparecidense, se não me engano, a primeira vez na equipe de elite do Campeonato Goiano, podendo disputar em 93, 93, essa situação aí. Então,
Foi bastante louvável a minha participação na equipe da Aparecidense, onde eu louvo a Aparecidense por ter cumprido todos os meus direitos. Foi uma coisa que eu gravei bem, foi a única equipe que se pagou o meu FGTS. Uma coisa que ninguém sabe se dizer, Atlético, Vila Nova, não tem hoje. Hoje, graças a Deus, o futebol está se regulamentando para que isso não aconteça mais. Todas as equipes têm que se pagar antes do término de cada ano, tem que estar com as suas folhas rigorosamente em dia. E isso aí nada é mais justo que um trabalhador que você trabalha. Ronaldo, muito obrigado pela sua atenção com as feras da 730, muito obrigado pela sua atenção com a equipe do futebol de Goiás e suas histórias. Você abriu aqui as portas da sua casa, mostrou a sua família, seu pai esteve aqui presente durante a entrevista também. Valeu por ter compartilhado um pouquinho dessa sua passagem pelo futebol. Nossa, é uma satisfação enorme recebê-los aqui. Há tanto tempo que a gente não se fala, né? Desculpa por alguns empecilhos que se houveram aí, mas a satisfação foi toda nossa. As portas sempre estarão abertas para vocês e eu quero parabenizar por esse belo programa que vocês fazem aí e que cada dia possa ter mais êxito e sucesso nessa carreira tão boa de vocês aí, que são jornalistas, que demonstram isso para os torcedores de Goiás e do Brasil e do mundo inteiro. E para encerrar esta edição do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. No dia 17 de agosto de 1988, Atlético e Goiatuba se enfrentaram pela 5ª rodada do quadrangular final do Campeonato Goiano. O duelo foi marcado pela disputa da liderança da fase. O azulão chegou com 1 ponto de vantagem, mas os rubro-negros levaram a melhor e abriram vantagem para a confirmação do título. O único gol da partida foi marcado por Ronaldo Luiz. A emoção do gol é de José Carlos Rangel. 730, a Rádio Show do Brasil! Chegando para Paulo Neves, virou para a grande área, Éder apontou, entrou derrubado! Pênalti! Em cima de Éder, marca o Manuel Dias, é pênalti, Evandro! Atenção, galera do Dragão! Pode ser o gol do título, pode ser o gol de acordo com o horóscopo chinês do ano do Dragão! Manuel Dias autoriza, a galera está de mãos dadas no estádio Serra Dourada, correu Ronaldo, atirou! O Wellington não alcançou no canto direito a meia altura. Agora, no placar da decisão do Campeonato Goiano, Atlético, de penal, aos 21 minutos, faltando 24, 0 para o Goiatuba. Você acompanhou a edição 143 do Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, você conheceu um pouco da trajetória, das memórias do ex-zagueiro Ronaldo Luiz. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Mande a sua mensagem para 62 99666 9146 e sugira o seu craque. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu,
e chutou.